Olá, pessoal! Nesta aula, eu vou apresentar um exemplo de uma função que pesquisa um valor em um vetor. Então, nós vamos pesquisar, ver se um vetor possui um determinado valor que nós desejamos e, caso eu encontre este valor, nós vamos fazer um retorno, então. O enunciado é esse daqui. Faça uma função que retorne se um determinado valor existe em um vetor. A função deve receber dois parâmetros, um vetor de números inteiros e um número inteiro a ser pesquisado no vetor. Então vou receber um vetor de inteiros e um inteiro. Este inteiro que eu receber, que é o meu segundo parâmetro, por exemplo, eu vou pesquisar para ver se eu encontro este inteiro no meu vetor. Se o número passado por parâmetro existir no vetor, a função deve retornar o índice onde esse valor se encontra no vetor. Então, se eu encontrei, ela me retorna, está na posição tal. Então, ele vai me retornar o índice onde está esse valor. Agora, se esse número não existir no vetor, eu devo retornar menos 1. Note que nós estamos procurando elementos do vetor e não se o vetor possui um determinado índice. Nós vamos retornar o índice onde nós encontramos aquele elemento no vetor. Tem uma última situação aqui, que se o número existir em mais de uma posição, ou seja, eu passei um número que eu quero que seja localizado no vetor, mas ele existe em mais de uma posição no vetor. O que eu faço? Retorno o índice da primeira ocorrência que eu encontrar. Ok? Então, vamos lá. A nossa função vai retornar o índice de um vetor. O índice de um vetor é um inteiro. Vou chamar de índice valor pesquisado. Vou receber um vetor de inteiros. É um vetor. E um inteiro que eu desejo pesquisar dentro desse meu vetor. Então, for i recebe 0 e menor do que vet.len i++, ou seja, para cada elemento do meu vetor, eu vou testar se vet índice i, se o vetor nessa posição i foi igual ao procurado. Não estou testando se o i é igual ao procurado, e sim se o valor que está na posição i é igual ao valor procurado. Se ele for, eu daqui mesmo eu posso retornar o índice da posição. Qual foi a posição onde eu encontrei o valor procurado? Foi na posição i, porque se vet índice i foi igual ao procurado, vet índice i é o valor do elemento da posição i, a posição é o i. Então, eu retorno o i. Se eu terminar esse for e não entrar nesse if em nenhum momento, significa que eu não encontrei. Então, eu posso retornar menos 1. Ok? Se você quiser, você pode até tirar as chaves. Vou tirar as chaves aqui. Fica bem curtinho, né? Eu prefiro, nesse primeiro momento, que vocês façam utilizando as chaves para evitar errar, né? Mas se você sabe que só cabe um comando dentro da sua estrutura, se você não coloca chaves, você pode tomar essa liberdade de retirar algumas chaves. Eu não aconselho nesse momento. Então, como que nós vamos fazer? Bom, o exercício já está pronto, era só para fazer essa função. Mas eu vou testá-la aqui. Então, eu vou declarar um vetor. É um vetor de inteiros. Então, declarei aqui um vetor de inteiros e eu vou querer saber o índice
o índice onde está o valor 7, vou fazer a chamada aqui para minha função, índice valor pesquisado, passo o meu vetor VET por parâmetro e o valor que eu quero pesquisar, que é o 7. Uma das formas de fazer, né? Poderia jogar esse índice para uma variável também. Então, pesquisei o 7 e quero pesquisar o 6. O índice do valor 6. Então, passo VET, vírgula, 6. Então, agora, eu vou executar esse programa e ele tem que me retornar aqui que o índice do 7 é 0, 1, 2, é o elemento que está no índice 2, e o 6 simplesmente não existe aqui, ele vai me retornar menos 1. Vou executar. Está lá, índice do valor 7 é 2, índice do valor 6 é menos 1. Pronto. Está feito, né? Se eu quiser saber o valor do elemento que está nesse índice, basta eu utilizar VET e colocar isso daqui dentro do índice. Eu não preciso muito fazer isso porque eu já estou passando esse valor, né, o valor que eu quero aqui. Mas isso daqui me retorna o índice do valor que eu pesquisei, ou seja, em qual posição do meu vetor está aquele valor pesquisado. Esse exercício é apenas isso mesmo, ok? Então, até a próxima aula.